Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa primeira aula à distância, nesse nosso curso. Será a 7ª aula do curso. Esse nosso curso de tópicos em ciências exatas, elementos de geometria e topologia para físicos. A vontade de usar as mãos é enorme para eu tentar ser mais expressivo, certo? Mas não posso. Então, vamos lá. Vamos lá. Quero muito feedback de vocês depois, se esse tipo de formato que eu fiz, tamanho de letra, forma como eu estou fazendo, ritmo, se isso está bom ou não, beleza? Vamos lá. Eu vou mexer lentamente o cursor quando eu quiser fazer algum apontamento para vocês. Vocês devem estar vendo aí, ó, qual é o objetivo da aula de hoje. Tá bem marcado, eu não vou apontar agora. Tá? A gente quer ver como que uma forma hermitiana não degenerada estabelece um isomorfismo muito especial entre um espaço vetorial e o seu dual. Tá bom? Para a gente tentar se situar novamente onde é que a gente está. Né? Na organização do curso, que eu vou sempre tentar manter, nós estamos dentro da seção 1.8. Eu não lembro exatamente como eu chamei em sala de aula para vocês, mas a ideia é o isomorfismo métrico entre um espaço vetorial e o seu dual, entre V e V estrela. Bom, agora eu vou correr um pouco aqui para a página. O que é necessário para a gente poder trabalhar aqui na aula de hoje? O teorema da representação de Riesz, que foi o que nós vimos na aula 6 presencial, tá bom? Qual era a mensagem desse teorema? Né? Se você tem um espaço vetorial onde existe uma certa forma hermitiana não degenerada, G, certo? Nós mostramos, eu demonstrei esse teorema para vocês. Então, para cada funcional que exista no seu espaço dual, que é o que eu estou chamando de φ, certo? Há um único vetor no nosso espaço vetorial original, que é o V, em que a gente pode imitar o efeito da forma que vive no espaço dual, usando a forma hermitiana. Às vezes eu vou chamar de métrica, tá, pessoal? Embora tenha um requisito lá para ser a métrica. Então, esse vetor especial que veio da forma φ, eu vou chamar de φ-chapéu. Tá? A gente trabalhou com isso, vejam aqui. A ideia é que essa forma, quando engole um vetor, vai cuspir o mesmo escalar do que se eu já tivesse pré-alimentado a minha métrica com um certo vetor e tivesse esperando só o vetor V. O cara ser engolido aqui. Tudo bem? Isso foi conteúdo da aula 6. Mas é importante porque a gente vai fazer aqui agora. Bom? Então agora vamos ao início deste novo conteúdo propriamente dito, tá bom? Então, aqui, início da aula. O nosso objetivo é nós construirmos uma métrica dual. Então, qual que é a ideia? Nós temos no espaço vetorial V um cara que engole dois vetores, cospe um escalar. Agora nós vamos usar essa forma hermitiana, esse engolidor de dois vetores, para nós construirmos um engolidor de dois vetores no espaço dual. Eu quero ter um camarada que engula dois duais e me dê um escalar, tá certo? Para fazer o mesmo papel lá do que a G faz aqui. Então vamos lá, é uma aula difícil. Né? É bom que aqui vocês têm a possibilidade de pausar e voltar para a explicação quando quiser. Vou mexer na tela novamente, para a gente finalizar essa primeira página. Bom? Ó, o que eu comento aqui com vocês, né, é que, na verdade, antes de mais nada, nós temos uma via de mão dupla. O teorema da representação de Riesz, ele nos diz que, dado um covetor, né, funcional, cara do mundo dual, eu acho um vetor correspondente a ele, que foi o cara que eu representei com um chapéu. Poxa vida, mas espera lá, vou apontar aqui, ó. Mas eu faço o caminho inverso, tá? Olha só, se eu escolho um certo vetorzinho V, pequeno, pertencente ao Vzão, meu espaço vetorial, e eu já tenho uma forma hermitiana não degenerada, ou uma métrica em particular, que gosta de engolir dois vetores, se eu já alimentar a primeira entrada com um único, específico, particular Vzinho que eu já escolhi, eu
construir uma máquina mais simples. A minha máquina original era uma engolidora de 2 vetores. Só que agora eu já alimentei uma entrada aqui. Essa função se torna uma máquina que está esperando apenas a segunda entrada. Está esperando engolir um vetor para cuspir um escalar no meu corpo pertinente aí de escalares do meu espaço vetorial. Oh, mas espera aí, uau! Um cara que fica esperando engolir um vetor para cuspir um escalar, se for linear, é uma forma, vai ser um membro do dual. E esse cara vai ser linear porque a nossa forma hermitiana é bilinear, certo? Bom, sendo mais específico, você poderia até ficar preocupado, olha aqui, vou apontar de novo. Você poderia ficar preocupado com a primeira entrada, porque a gente sabe que pode ter uma conjugação complexa aqui. Inclusive, se eu estou no corpo dos complexos, essa preocupação é pertinente. Mas notem que agora eu já vou imaginar que eu já fiz a primeira entrada. Então, na segunda entrada, a minha máquina mais simples, que só engole um vetor agora, ela é linear. Foi essa a convenção que eu adotei com vocês, tá bom? Então, vamos olhar aqui para baixo. Se eu já tenho um certo vetor Vzinho escolhido e uma métrica G, notem, toda vez que eu falo métrica, eu estou sendo menos geral do que com forma hermitiana, tá? Em geral, é uma forma hermitiana, pode ter complexo. Mas eu já congelei esse cara. Aqui fica um buraco. Quando eu alimento com um vetor U, eu vou dizer que essa minha máquina se chama Vtil. É uma forma induzida pelo V e pela forma hermitiana G, que está só esperando entrar um vetor para cuspir um escalar. Tudo bem? Tá? Como é que é? Pega papel aí e vai pensando aí do lado, tá? Mas o que eu quero completar aqui com essa ideia de mão dupla é o chapéu, que foi a primeira coisa que a gente viu ali em cima, relembrando o teorema da representação de Riesz. O chapéu leva uma forma a um vetor. Enquanto esse tio que eu acabei de definir agora, o tio leva um vetor a uma forma. Tá? Então a gente só tende a colocar tio em cima de vetores. E o resultado é uma forma. Olha aqui como eu falei, ó. O V-tio pertence ao dual. Enquanto eu tinha um V pertencente à visão. Pessoal, isso é um tipo de operação inversa do chapéu. O chapéu te leva do espaço dual para o espaço V. O tio te leva do espaço V para o espaço dual, V estrela. Bom, vamos falar mais sobre isso. Alguém poderia ter a seguinte dúvida. Será que eu vou e volto realmente para o mesmo lugar? Será que eles realmente são inversos um do outro? Ó, passei a página. Ele foi para o fim da segunda página. Estou voltando para o começo dela. Então, aqui está a pergunta que eu fiz. Ó. Se essas operações forem concatenadas, será que eu volto para o mesmo lugar? Coloquei como uma pergunta. Sim. Ó, eu tentei destacar esse sim, eu não vou fazer mais isso não, tá? Aqui era para tentar chamar a atenção que era um sim, legal, uhul! Mas acabei tampando um pouco. Só estava escrito um sim ali. Então, a ideia é, estou fazendo uma afirmação para vocês. Você tem um vetor? Quando você põe o tio, quer dizer que você está indo para uma forma associada a ele. Foi para o espaço dual. Se esse objeto, o tio, está no espaço dual, ele aceita em cima de si um chapéu, que é o chapéu que apareceu no teorema da representação de Riesz, e te leva de volta a um vetor. Qual é o vetor que eu obtenho? Eu afirmo aqui para vocês, ainda sem prova perfeita. É U. E, claro, eu não precisava ter partido de um vetor, eu poderia ter partido de uma forma. Vamos aqui para o lado. Tenho uma forma, obtenho um vetor usando o teorema da representação de Riesz, só que eu posso aplicar o chapéu e voltar para a minha forma. Tá certo? Então, isso não é terrível de se ver, mas aqui está uma demonstração em plena glória, full glory, né, em sua plenitude, no corpo dos complexos, tá?
Eu não vou comentar isso aqui com vocês aqui na aula. Essa aula já é pesada o suficiente. Eu gostaria que quem tiver mais interesse veja. Quem duvida que essas operações do tio e do chapéu sejam exatamente inversas uma da outra, observe isso aqui. Eu marco o início aqui dessa demonstração opcional. Ó. Bom? Então, quem for ver vai reparar aqui com calma. Pense muito bem em cada passagem dessa sequência de igualdades, tá? Mas todas são válidas com as definições que nós temos, levando em conta a sesquilinearidade da nossa forma em relação ao primeiro argumento, tá? Conjugações aparecem aí, definição do que são os operadores. Operadores não é um bom termo, desculpa. As funções tio e chapéu, e vocês vão perceber que essa demonstração é válida. Podem tirar dúvidas comigo depois. Ó, eu marquei o final da demonstração aqui, com o mesmo símbolo do começo dela, tá? Isso é opcional, não quero debater isso aqui com vocês, tá bom? Opa, desceu demais. Mudei de página, perdão. Vamos voltar para a página 2. Desculpem-me. Estou lentamente tentando ser lento voltar para o final da página 2, tá bom? É uma descontinuidade na passagem de página do meu programa, desculpe. Tá? Se for o caso, galera, pausem e voltem ali para tentar entender melhor esse tio e esse chapéu, tá? É confuso para quem não vê isso pela primeira vez, mas eu juro que a minha intenção ao adotar esses símbolos é clareza. Só que vocês vão achar que o meu caminho para clareza pode ser meio louco, porque, na verdade, a gente às vezes vai ter muitos nomes para a mesma operação, para a mesma coisa. Por exemplo, vocês estão acostumados já a me ver usar ou G, para uma forma hermitiana não degenerada, ou usar aqueles parênteses angulares, certo? Dependendo do momento, pode ser conveniente usar uma notação ou outra. Tá? Então, aqui neste momento, ó, vou apontar para minha loucura, vou fazer talvez uma loucura, que é introduzir mais uma notação para a mesma coisa. Juro que não é para judiar, a ideia é para tentar facilitar a vida de vocês. Vou tentar dar nomes mais oficiais. Tá? Tio, chapéu, são símbolos, digamos assim, podem ser úteis para a escrita ficar mais concisa, mas não para ser o nome de uma função. É a mesma relação parecida com os parênteses angulares e com o G, quando a gente está falando da forma hermitiana, certo? Quando a gente quer se referir à forma hermitiana como uma função mesmo, que engole dois vetores e possa escalar, é melhor a gente usar o G. Na hora de colocar as imagens geradas por ela, quase sempre é mais conveniente usar os parênteses angulares. Então, analogamente, o tio é legal quando você está fazendo a conta, mas quando eu quero falar da função, pode ser conveniente eu usar esse símbolo aqui, ó. Estou mexendo aqui o cursor, ó. Estão vendo esse G barra? Pessoal, por que G barra? A ideia é que eu tenho uma nova função induzida pela função G, que era a nossa forma hermitiana. Olha só, quem é essa minha função G barra? Notem bem. Ela agora é uma função que, dado um vetor, me cospe uma forma. Caramba, como é que é isso? Vamos olhar isso com mais calma. Ó, aquele símbolo que eu costumo usar, né? Pego um elemento do domínio, aí quando eu uso esse símbolo aqui, quero dizer que ele vai ser mapeado num elemento do contradomínio. Tá? E aqui eu vou escrever uma sequência de igualdades, de símbolos diferentes, para o mesmo objeto. Que objeto que é esse? É uma forma. Tá? Então, claro, se eu chamei a função de g barra, quando ela engole um cara do seu domínio, o resultado é a imagem. A imagem é uma forma. É g barra de U. É o que vocês estão vendo aqui. Só que esse g barra de U é exatamente o que eu comentei antes com vocês. É eu ter a função g que engole dois vetores, alimentei o primeiro argumento, tá certo? Que poderia trazer complicações complexas, mas eu deixo o segundo argumento vazio. Então, olha só, por que eu introduzi a g barra? Porque muitas vezes eu acho mais conveniente eu escrever uma expressão aparentemente fechada como essa para uma forma, do que usar uma expressão como essa, com um buraco aberto ali, esperando a entrada de outro argumento.
Mas notem, esse é o resultado. Se eu penso abstratamente, simbolicamente nesse objeto, como ainda tendo algo a entrar aqui, isso é exatamente a forma que eu quero construir. Na notação de parênteses angulares, notem que a gente escreveria isso aqui assim, ó. A gente omite o G, a gente deixa aqui o vetor U que já entrou. Esse é um certo engolidor de vetores específico, induzido pelo U, que já foi a primeira entrada. E talvez uma das formas mais concisas da gente expressar isso, que isso é um cara induzido pelo U, é usar a notação do tio, que a gente usou ali na página anterior. Tá bom? A gente definiu na página anterior quando eu falei da mão dupla. Ora, o argumento que eu fiz acima, embora eu tenha deixado a demonstração como algo optativo, é que a concatenação sucessiva do tio e do chapéu, ou do chapéu e do tio, né? Depende de qual é a entrada, se é um vetor ou se é uma forma. Como são ambas identidades, uma é a identidade no espaço vetorial V e a outra no espaço dual V estrela, na verdade aquilo lá é uma demonstração de que esta função, vou andar aqui, ó, esta função G barra, ela é inversível. E a inversa dela vai usar a notação usual que a gente usa para inversas, que é G barra menos 1. Ó, mais um motivo para eu ter chamado de G barra. Vocês já pensaram eu escrever tio menos 1? Ou chapéu menos 1? Não ia ficar legal, tá bom? Então isso aqui, essa G, além de ser, digamos assim, mais palpável para a gente, ela mostra também a indução por G. Tudo nasce lá da nossa forma hermitiana G. Tá? Ora, se essa é uma função inversa, claro que os papéis de domínio e contradomínio são invertidos em relação à função G barra. Nós estamos agora falando de uma função G barra que engole uma forma e a ela associa um vetor. Ora, a expressão mais complicada que a gente poderia escrever em termos de notação para esse vetor é: pegue a função, alimente-a com um cara do seu domínio, e o resultado é alguém do contradomínio, que é um vetor. Ora, mas nós temos uma notação muito mais simples para isso, que é a notação com chapéu, que foi a que apareceu no teorema de representação de Riesz. Este é o vetor associado à forma, o funcional, o covetor φ. Beleza? Então aqui, ó, conceitualmente não teve nada demais, simplesmente foram outras notações. Mas nós temos uma aparente falta de simetria. O que está acontecendo aqui? Olhem aqui para a linha de cima de novo. Tá? Notem que esse φ-chapéu aqui, ele encontra uma analogia no útil. O meu G barra menos 1, claramente, engolindo o cara do seu domínio, tem uma analogia com esse cara. Só que, como tudo é análogo aqui, é dual, nós precisaríamos de expressões análogas a essas aqui, ó, essa e essa. Principalmente essa. Será que eu poderia ter um nome para um cara que no espaço dual fizesse o mesmo trabalho? Vejamos. O que está faltando? O que eu quero dizer? Falta uma métrica em V estrela, no espaço dual, para que a gente possa completar esse pareamento, essa analogia. Bom, agora eu vou mudar de página. Foi para o fim, deixa eu ir para o alto da página 3. Tá bom? Ó, então vamos ver como que a gente poderia ter construído isso. Vamos dar um passinho para trás, didaticamente falando. Ó, lá no espaço vetorial V, nós usamos a forma hermitiana para gerar a função G barra. Tudo bem? Foi isso que nós fizemos. Isso aqui não é um símbolo matemático conhecido em lugar nenhum, isso é símbolo meu. Só para dizer que eu fiz uma construção a partir da outra, tá bom? Mas nós poderíamos ter definido a G também a partir de uma eventual G barra que tivesse sido dada. Como que poderia ser isso? O que seria uma G barra? Uma G barra
certo? É uma função que, quando engole um vetor, que é o U aqui, gera uma forma. A forma é tudo que está entre colchetes aqui. Uma forma é um cara que gosta e está preparado para engolir um outro vetor. E o resultado é um escalar. Ora, então esta construção aqui desse lado direito, imaginando que o que eu tivesse como ponto de partida fosse a G barra e não a G, e essa é uma construção que me permite engolir um vetor, dois vetores, gerando um escalar. Uma forma, pessoal, é um funcional linear. Uma possível preocupação com complexos conjugados entraria na primeira entrada. Ótimo! Então, eu posso engolir dois vetores e gerar um escalar. Isso, efetivamente, me permitiria construir uma forma hermitiana, que engole dois caras e gera um escalar. E aí, todas as propriedades que definem uma forma hermitiana estariam vindo daqui do fato desse cara gerar uma forma, quando engole o U. Tudo bem? Por que eu dei esse passo para trás? Porque agora a gente vai usar a G barra inversa para construir uma métrica no espaço dual. Vamos construir um cara que engole dois covetores e me cospe um escalar. Ó? Um exercício aqui para vocês, tá? Para vocês fazerem depois. Verifique que a G, assim definida, realmente é uma forma hermitiana não degenerada. Ó, foi do que eu expliquei aqui, só para vocês entenderem que isso aqui realmente é bilinear. E uso todos os axiomas de uma forma, tá? Ó, vou baixar um pouco a página, né? Vou chegar aqui, beleza. Agora eu vou dar uma paradinha na rolagem. Olha só. Então, como eu já adiantei, por analogia, vamos definir a métrica dual, que eu vou chamar de G-1 sem barra, galera. Sem barra. Vai ser esse meu camarada aqui, engole dois funcionais, me dá um escalar, a partir da G barra menos 1. Qual será a minha receita? Você me dá dois funcionais, duas formas. Essa coisa que eu quero definir nova, quando ela engole duas formas, ela tem que satisfazer todos os axiomas de uma forma hermitiana não degenerada, certo? Isso virá eu definir o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo que aqui o primeiro argumento é φ e o segundo é ômega? Eu vou usar uma ordem inversa aqui. Eu vou pegar a minha inversa, função inversa da G barra. Lembrem-se, olhem lá na página anterior. Isso aqui engole caras do dual e me dá vetores. Então, quando eu pego esse cara e a alimento com uma forma, o resultado, que é o que está delimitado aqui por colchetes, é um vetor. E aí, esse vetor vai engolir a segunda forma. É importante eu fazer essa ordem inversa aqui, de quem é primeiro argumento e de quem é segundo argumento. Vocês vão perceber por que na demonstração daqui a pouco. Tá bom? Nossa, professor, por que você está fazendo isso? E como assim? Você acabou de dizer agora que um vetor vai engolir uma forma? Sim, pessoal. Nós já vimos essa ideia com a noção do espaço bidual, lembra? Então, vamos lá, vamos aqui para baixo. Não vou rolar a página, não. Vou só andar com o cursor. Esse lado direito aqui, ó, eu repito aqui embaixo. Tô vindo para cá, cheguei nele. Uau, aqui, ó. Se vocês olharem como eu defini a inversa da G barra, certo? A inversa da G barra é quem me dá um vetor. E esse vetor vai engolir uma forma. Tá aqui. Quem é o vetor? Pessoal, é a operação chapéu. Olha lá na página anterior, quando eu defini a G barra inversa. Engulo uma forma. Pessoal, agora eu vou descer um pouquinho sim. Tá? Um vetor pode engolir uma forma sim. A gente definiu isso imaginando que, na verdade, esse cara não é um vetor do espaço V. Ele seria um cara do V bidual, certo? A gente diz que o escalar assim gerado é o mesmo que a gente obtém fazendo a forma engolir o vetor original. Tudo bem?
Revisite a ideia de bidual. Ora, se eu tenho uma forma engolindo um certo vetor, pelo teorema da representação de Riesz, eu sei que o escalar que surge daqui vem da minha forma original. Engolir primeiro o vetor associado à forma, e depois ele vai engolir o elemento de domínio que tinha sido jogado para ele. Tá bom? Então, olha só. Essa história aqui, essa posição do φ aqui fora, que é o que faz ele entrar aqui como primeiro argumento, foi o motivo de eu fazer a ordem inversa aqui em cima. Tá? Se eu não tivesse feito essa ordem inversa, não valeria o resultado que eu vou destacar em verde. Tá? Um grande destaque aqui embaixo. Ó. Vou andar aqui. Bom? Nós concluímos, e isso poderia ser uma nova definição, para a gente evitar a função G barra inversa, a gente poderia dizer que a métrica dual, que é o engolidor de formas, para gerar um escalar complexo, aqui no caso, ela é dada, o escalar que dali brota, é da nossa métrica, da nossa forma hermitiana original do espaço vetorial V, engolindo dois vetores. Quais vetores? Mantendo a correspondência, os vetores. Notem os chapéus induzidos pelas formas φ e ômega. Ok? Todos os axiomas de uma forma satisfeitas pela G fazem com que a métrica dual G-1 também seja digna de ser chamada de uma forma hermitiana não degenerada. Fantástico, tá? Observações importantes. Na maioria dos casos, por exemplo, muitas aplicações em relatividade, o corpo de escalares tratado é o dos reais. Então, a ordem pode não importar muito. Mas eu fiz aí em plena glória, full glória para vocês nos complexos, tá bom? Vem um alerta. Aqui é uma, digamos assim, uma crítica à notação que eu adotei, mas que não sou apenas eu que adoto, tá? Notem que as formas hermitianas G e G-1 não são inversas uma da outra, apesar da notação sugerir o contrário. Pessoal, elas jamais poderiam ser uma função inversa uma da outra. Qualquer função que admita uma inversa, se uma função vai de um domínio A para um contradomínio B, a função inversa tem que ter domínio B e contradomínio A. São os mesmos dois caras. Só que a nossa G engole dois vetores e cospe um escalar. Tá bom? A nossa G -1, que é a métrica dual, engole duas formas e cospe um escalar. Não tem nenhum jeito de concatenar essas duas coisas para fazer aparecer uma identidade, tá? Mas, em algum sentido, elas têm uma noção de inversa, tá bom? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas elas não são funções inversas, porque os domínios domínios e contradomínios nem mesmo se casam como deveriam. Bom, vou passar para a próxima página. Vamos lá, deixa eu rolar lá para cima. Legal. Tá? Ó, mais um exercício aqui para vocês, tá? Aqui é para vocês verificarem que essa função G barra tem um comportamento em que ela é linear na segunda entrada, mas ela a G, né? Pode introduzir complexos nos escalares da primeira entrada, mas não da segunda. Como a função G barra só depende da primeira entrada, ela é conjugada linear. Olhem essas afirmações aqui. Essa aqui é para tentar fazer algum contato com mecânica quântica, a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas. Fica como um exercício para vocês. Tá? Também não vou comentar muito aqui agora, não. Descendo. Né? Uau, professor, tá bom. Né? Forma, vamos falar em métricas. A gente tem uma métrica no espaço V, e agora a gente tem uma métrica no espaço dual. Entendi a construção. Para que isso serve? O que eu vou fazer conta? Qual é a prática disso? Certo? Perguntas pertinentes. Então, agora a gente vai fazer a seguinte construção. A gente está dentro ainda da seção 1.8, mas é um novo tópico, certo?
A gente estava no tópico métrica dual até agora, e agora a gente vai para um tópico coordenadas covariantes de um vetor. Pessoal, vocês devem se lembrar, quando eu ensinei isso para vocês, não era esse o adjetivo que cabia para as componentes de um vetor, não. Vamos ver. Vamos ver aqui o que a gente já sabe. Bom, antes de eu chegar no vetor. Olha só. Quando eu defini uma forma hermitiana para vocês, eu também defini a matriz de Gram dessa forma hermitiana não degenerada numa dada base. Certo? É uma matriz. Não vamos pendurar a base B aqui como índice, porque aqui não precisa, tá claro qual é. É uma matriz de elementos deste tipo, e cada um desses elementos, ó, veio a gente engolir aqui ordenadamente os caras da nossa base adotada. Fácil, já sabíamos. Mais ou menos novo é porque agora a gente vai definir a matriz de Gram da métrica dual. Bom, eu vou sempre chamar de métrica dual e não mais de uma forma hermitiana aqui, tá, pessoal? Embora nos complexos pudéssemos nos preocupar. Né? Aqui, a gente vai ter uma representação matricial da nossa métrica dual. Quando eu ponho assim este colchete nesse objeto, eu entendo toda a matriz. Toda matriz pode ser referenciada pegando um elemento dela e pondo entre parênteses. É uma notação que eu já usei em outros momentos com vocês. E cada elemento, como que ele é definido? Notem, pessoal, é uma definição da matriz de Gram, tá? Aqui no caso, como a nossa métrica dual vive no espaço dual, eu vou engolir ordenadamente dois caras da base dual, tá? O que nós já conhecíamos em termos de componentes dos nossos vetores? Antes, nossos vetores têm componentes que a gente chama de contravariantes. Vetores são elementos do nosso espaço vetorial, digamos assim, de referência, de partida, que eu sempre tenho chamado de vesão. Bom? Então, a gente põe esse índice no alto, porque sob uma mudança de base, essas componentes mudam de acordo com a matriz inversa da mudança de base. Por outro lado, formas têm componentes que a gente chama de covariantes. E a gente põe o índice embaixo, porque sob uma mudança de base, a transformação desses escalares, dessa família de escalares associadas à forma ômega, muda de acordo com a própria matriz de mudança de base, não com a sua inversa. Então, por favor, olhem isso aqui e olhem de novo para o nome dessa subseção que a gente está. Como é que é? Coordenadas covariantes de um vetor? Por isso que eu pus a interrogação e a exclamação lá. Isso deveria ser chocante, tá? Não. Mas é que agora, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos, com uma métrica e com a métrica dual, a possibilidade da gente fazer algo bem diferente. Olha só. Né? Eu praticamente vou ler o que está escrito aí, não vou apontar, né? Agora, vetores ou formas, cada um deles pode ter os dois tipos de componentes. Acompanhem agora o meu cursor. Imagina que você tem um vetorzinho V do seu espaço vetorial V, referência. Ora, a gente escreve esse cara numa dada base, desse jeito aqui. E essas são as suas componentes ou coordenadas contravariantes. Uau, legal! Sim, gente, mas agora com a métrica, a gente consegue construir uma forma associada ao V. Que é o nosso vetil. Lembra que o vetil leva a gente para o espaço dual? Ora, se esse objeto vive no espaço dual, ele tem que ser escrito como uma combinação linear dos elementos da base dual. Claro que tem soma de Einstein aqui, né, pessoal? Uma soma. Ora, componentes aqui escalares que multiplicam os elementos de uma base dual tem que ter índice embaixo. São grandezas covariantes. Não é porque veio de uma métrica que isso vai mudar. São componentes de uma forma, são covariantes. E vieram do V. É óbvio que o vetil, essa forma, não é o V. Ele vive em outro espaço vetorial. Mas também é óbvio que a identidade completa e total dessa forma veio do V.
Então, aqui a gente comete, né, eu, todos os autores, a gente comete o que poderia ser chamado um abuso de linguagem, porque a gente vai começar a pôr símbolos com índice embaixo de um objeto que parecia ser um objeto que só admitiria índices acima. A gente vai chamar esse conjunto de escalares de componentes covariantes de um vetor. Para concluir, deixa eu mudar a página. Pus uma frasezinha ali que isso ficou bem claro. Ó, fui para o fim da página, deixa eu correr lá para cima, paciência. Bom, olha só. Vou pôr o cursor aqui, mas só vou ler. As coordenadas covariantes de um vetor são as componentes da sua forma relativas à base dual. Analogamente, só que com símbolos agora. Se eu tiver uma forma, ó, e as componentes dessa forma são covariantes originalmente, mas essa forma vai admitir coordenadas contravariantes. Como que eu acho isso? Ora, crio o vetor de chapéu. Esse cara vai ser expresso na base de V e não de V dual, certo? E aí eu vou ter caras com índices acima. Uau! Tá bom? Então isso é uma mudança de paradigma bem clara aqui, permitida pela construção com a métrica com a gente, né? Desses nossos operadores tio e chapéu. Bom, eu vou baixar aqui um pouco. E, ó, o que eu quis dizer aqui? O que eu quis dizer aqui? Só um segundinho, beleza. Ó, estou deixando andar com o meu cursor. Olha só. O que eu quis dizer com esse símbolo aqui? Será que conhecidas as componentes contravariantes de um vetor, eu consigo achar a família de componentes covariantes desse vetor? Sim, conseguimos. Como? Vejamos, essa construção é importante, tá, pessoal? Vamos lá. Em geral, uma forma é escrita assim, usual. E como que eu acho uma componente covariante de uma forma? Ora, a gente faz, olha aqui para o lado, a gente faz a forma engolir o iésimo elemento da base de V. Isso gera a iésima componente covariante daquela forma. Tá bom? Isso é uma receita completamente geral. Tá bom? Então, agora vamos ver. A gente está pensando em vetores. Então, pensa num vetor escrito da forma usual. Pensa na sua imagem lá no mundo dual, vinda pela função g barra, então, nosso tio, virou uma forma. Se é uma forma, é expressa em termos da base dual, e as suas componentes covariantes têm índice embaixo. Eu quero achar isso. Cada um desses, a partir destes, que são as que eu já conheço. Vejamos. Vamos aplicar essa história aqui de achar componentes aqui embaixo. Quem é iésima componente covariante de um vetor? Ora, pego a forma associada a V e engulo EI, segundo a receita que está ali em cima. Ó. Aqui. Aplicado aqui. Ora, mas quando eu defini o vetil, foi no começo da aula de hoje, isso quer dizer que isso eu uso a métrica, a primeira entrada é o V, e a segunda entrada é desse meu argumento. Uau! Mas eu posso fazer algo melhor aqui. Esse meu vetor V, ele é genérico, escrito em termos da base de V desse jeito. Pela sesquilinearidade do primeiro argumento da minha forma hermitiana, esse camarada deveria sair conjugado, tá bom? Pessoal, eu não quis escrever o conjugado aqui para não sobrecarregar a anotação. Estou indicando aqui a saída desse cara. E eu não conjuguei de propósito, porque aqui, para esse tipo de expressão, eu quis escrever o caso real, porque isso é o mais importante, tá bom? Se você tiver necessidade, você vai estar vendo aqui, você vai saber adaptar isso aqui claramente,
caso você tenha necessidade. Então, os escalares saíram. Notem que temos soma de Einstein aqui, tá bom? Convenção de soma. Só que esse camarada aqui, ó, é a definição de um elemento de matriz da nossa forma hermitiana, da nossa métrica. Agora eu vou falar na nossa métrica, tá? E o contrário, pessoal? Olhem aqui e contrastem. Contrastem com o que está lá em cima. E se eu conhecer uma série de coordenadas covariantes, por exemplo, de uma forma, posso achar as contravariantes do vetor? Sim, também. Só que agora a gente tem que usar uma receitinha diferente. Lá em cima, nós tínhamos uma receitinha que a forma engole um cara da base para dar uma componente covariante. Agora, um cara da base dual, que é uma forma, deve engolir um vetor para dar uma componente contravariante desse cara. Eu já chamei a atenção dessas expressões que elas seriam muito importantes para a gente, em aulas anteriores. Bom? Então, mas este cara é o análogo para extrair componentes contravariantes, é o análogo do que nós usamos acima. Tá? Então, agora eu vou fazer uma conta análoga ao que está ali em cima. Vou descer até o final da página. Bom, então vamos lá. Então, imagina que você tem uma forma, agora eu parto de uma forma e não de um vetor, como eu estava lá em cima. Estou aqui desse jeito. Tá? Construo o vetor associado a ele, associada a ela, aquela forma. Notem, é um vetor, componentes contra, base de V. Vou usar aquela prescrição para extrair componentes, aquela lá, ó. Vamos aqui para baixo. Então, agora eu vou querer ver uma contravariante, uma componente contravariante de uma forma. O elemento da base dual pertinente de mesmo índice engole um vetor. Bom? Olhem lá na página 7.3 como que eu defini a métrica dual e o que ela faz com os vetores. Vocês vão ver que uma das expressões que eu tenho lá é: ótimo, você quer fazer essa construção? Isso aqui é você pegar a métrica dual nesta forma e nesta forma. Isso aqui é simplesmente uma aplicação de algo que está exatamente igual lá na 7.3. Voltem lá. Tá bom? E agora eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz antes. Ó, essa é a minha φ. Pode ser expandida, é uma expressão que está ali umas duas linhas acima. Aqui tem convenção da soma de Einstein. Esses escalares saem. Não preciso apontar alguma hipótese de corpo dos reais aqui nesse cara, porque agora os escalares estão no segundo argumento. Lá é linearidade e não sesquilinearidade. Estou aplicando a minha métrica dual, um certo par de caras da minha base dual. Isso, por definição, é G e J. Vezes o FJ que estava ali esperando a gente. Tá? Pessoal, eu não comentei muito por que eu pus o I e o J acima. Certo? Os dois acima. Eu poderia dizer, é porque esse objeto surgiu de índices acima. Isso vai ficar, essa explicação vai ficar mais completa quando a gente introduzir formalmente a ideia dos tensores. Mas notem que é compatível com tudo que eu fiz até agora. Tá bom? Passando de página. Fui para o fim, deixa eu subir para o início. Bom? Pessoal, essas duas construções que eu fiz, para sair de componentes covariantes para contravariantes, e também o processo inverso, é muito, 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 muito importante. Tá? E são os exemplos mais simples do que a gente pode chamar de levantamento ou rebaixamento de índices através da métrica. Tá? Então, notem que agora, se eu posso transitar entre os espaços V e V dual livremente, certo? Usando as minhas funções G barra e G barra inversa, então, exatamente o que é forma, o que é vetor, perdeu relevância. É isso que eu estou destacando nessa primeira frase aí. Porque agora eu tenho componentes covariantes ou contravariantes de qualquer um desses objetos, seja um vetor, seja uma forma. Tá? Então,
a gente neste momento, a gente pode falar como se a gente tivesse só com vetores e vamos explorar essa nossa passagem vitalícia entre os dois espaços. Aqui eu indico em verde aquelas expressões de transformação de componentes de um tipo para outro, né, quando a gente está relacionando covariantes e contravariantes. Notem que denotarmos os elementos da métrica dual com índices acima faz com que a soma de Einstein funcione bem para a gente, né? Índice mudo J, índice livre I, na mesma posição. Embaixo, índice livre I, índice mudo J. Destaco aqui que essa expressão é válida nos reais, porque em uma dessas duas expressões aqui teria que ter um complexo em alguns desses Vs, como eu fiz na página passada. Tá bom? Se algum dia isso for pertinente para vocês, vocês sabem como alterar. Coloco aqui um exercício para vocês. Pessoal, sempre leiam os exercícios, mesmo que vocês não façam. Tá? De novo, avaliação, entrega, isso a gente pensa com mais calma. Tá? Ó, esse exercício é muito legal, porque por mais que a métrica G e a métrica dual G-1 não sejam inversas umas das outras, quando vocês pegam os elementos de matrizes delas, vocês têm relações aqui que mostram que essas matrizes são inversas. Uma função não é inversa da outra, mas suas representações matriciais nas bases pertinentes são inversas uma da outra. Leiam o exercício depois, com mais calma. Tá? Eu não vou discuti-lo aqui. Bom? Olha só. A gente sabe que quando a gente trabalha com bases, às vezes as coisas ficam mais fáceis, né? Então, aqui, ó, temos relações bem óbvias, que é, se eu tenho uma forma, pegando um cara aqui da base dual, qual é a j-ésima componente covariante dela? Pessoal, covariante dela é quando você expressa esse cara em termos da própria base dual. Se eu sou um cara da base dual e estou expresso em termos da base dual, é óbvio que tem que ter um delta e j. É um quando sou eu, um vezes eu mesmo, e zero vezes os outros caras da base que não sou eu. O mesmo raciocínio se aplica aqui quando procuramos componentes contravariantes de um certo vetor da base. Ele vai ser expresso em termos de uma base que ele próprio integra, então é claro que vai ser 1. Eu sou 1 vezes eu mesmo e 0 vezes os meus outros colegas da base. Tá bom? Essa afirmação que eu faço aqui. Menos trivial seria a gente ter índices em posições diferentes aqui, ó. Vou pular para o final desse trecho. Eu afirmo aqui para vocês. Quando a gente está pensando só em reais, para a gente não se preocupar com posição de índice, com complexo conjugado, com essas coisas, valem também essas expressões que são um pouco mais interessantes. Notem, aqui eu busco componentes contravariantes de uma forma. E aqui, covariantes de um vetor. Esses são caras novos, que a gente acabou de discutir. Vocês podem usar as relações em verde acima para resolver esse outro exercício aqui, ó. Mostre que essas relações são válidas, tá bom? Vocês vão usar aquelas importantes relações em verde, aplicadas não para vetores V quaisquer, mas olhando relações com os caras da base. Tá bom? Vamos encerrar essa aula, que já ficou muito longa. Passei de página. Deixa eu voltar para o alto dela. Ok. Tá? Cansou? Tá terrível? Isso aqui é só um bônus, tá? Não é essencial. Mas por completeza conceitual, eu me sinto na obrigação de falar isso aqui. Pessoal, cuidado, uma sutileza. Olha só. Eu tenho um vetor EI da base do meu espaço V. Eu aplico a função G barra, ou mais simplesmente tio, eu obtenho uma forma. Pessoal, não necessariamente esse cara é o iésimo cara da base dual. Como assim, professor? Pessoal, em nenhum momento eu disse que tinha que dar o cara da base dual. Tá? Analogamente, olha a expressão aqui ao lado. Eu tenho uma
forma. E não é uma forma qualquer, é um membro da base dual. Aí, pelo teorema da representação de Riesz, chapelei esse cara, eu obtenho um vetor, do espaço vetorial V. Não necessariamente esse cara é o iésimo cara da base original, mesmo que eu tenha partido do iésimo cara da base dual. Tá? E, em geral, G e J, membro, né, elemento de matriz da métrica dual, não é igual ao G e J embaixo, um elemento da minha métrica, um elemento de matriz da minha métrica. Em geral, isso não é igual. Tá bom? Então, quem teve a paciência e vai ter vontade de entender esse cuidado aqui a mais, né? Eu destaco, nós trabalhamos sempre com a base dual. Pessoal, a base dual, só para vocês entenderem, ela prescinde de uma métrica. A gente define os elementos da base dual pelas suas ações como funcionais nos elementos da base original, sem ter falado em métrica. A definição deles não depende de métrica. Por que agora, com uma métrica arbitrária, com uma forma hermitiana arbitrária, eu deveria sempre mapear nos mesmos caras? Não é? Sob esse ponto de vista, realmente não tem obrigação nenhuma. Eu consigo achar os caras da base dual sem ter métrica. E agora, quando eu coloco métrica, eu poderia ter colocado qualquer métrica. Eu poderia estar mapeando os meus caras da base original para certos caras do mundo dual para constituírem uma nova base. Mas por que tem que ser a mesma? Bom, então, para quem tiver interesse e fôlego, faça esse último exercício. Quando ocorre isso? Quando que a forma vinda da ação de G num elemento da base direta daria exatamente o iésimo cara de mesmo índice da base dual, para todos os Is. Spoiler, resposta, só se a base for ortonormal. Só que se a base for ortonormal, verifiquem também, componentes covariantes e contravariantes são iguais. A gente não precisava estar se preocupando com nada disso e a gente não teria capacidade de trabalhar com relatividade geral. E o objetivo desse curso é dar subsídios para isso. Eu espero que o ritmo tenha sido bom, conto com o feedback de vocês. Até mais, pessoal.